Teve outros problemas aqui que caiu na prova e eu não corrigi ainda, então eu vou corrigir aqui com vocês para vocês acompanharem. Como na outra lista de eletrodinâmica, nós temos ainda essas mesmas fórmulas aqui a serem utilizadas. Vamos direto aos problemas. Temos aqui, na primeira questão, ó, o caso de um secador de cabelo, constituído basicamente por um resistor e um soprador, ou seja, um motor elétrico. O resistor tem uma resistência elétrica de 10 ohms. Opa, então, informação importante. A resistência é 10 ohms. O aparelho opera na voltagem de 110. Opa, mais uma informação importante, vamos coletar. A tensão na qual ele opera, 110 volts. E o soprador tem consumo de energia desprezível. Supondo-se que o secador seja ligado por 15 minutos diariamente, então olha só, tempo de uso diário, 15 minutos. Provavelmente isso vai ter que ser usado depois em hora, vai mesmo, ó. E fala em kWh no final, vamos converter isso para hora logo. Minutos para virar hora, a gente divide por 60, tá? 15 dividido por 60, isso dá 1/4. E 1/4 é 0,25 de hora, né? 1/4 de hora, 0,25 de hora. Convertido já. Ele fala então, né, que o secador é ligado por 15 minutos diariamente e que o valor da tarifa de energia é 40 centavos por kWh. Beleza. E o valor total do consumo mensal em reais será de aproximadamente, e aí nós temos que calcular. Supõe-se aqui que mensal é 30 dias, tá? Bom, para calcular então o gasto mensal, seguiremos aquela linha de raciocínio, né? Primeiro, como que se calcula a energia? Bom, a energia consumida é potência vezes o tempo de uso, que nós já temos aqui em hora. Mas a potência nós não temos. Só que potência, se nós temos as informações aqui de R e U, nós vamos recordar que podemos calcular a potência utilizando a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Usando esta fórmula, a gente acha o valor da potência. 110 ao quadrado nos dá o valor de, agora não me recordo, 12.100. 12.100. Isso vai ser dividido pela resistência, que é simplesmente 10, né? Então, dividir por 10, simplifica os zeros. Ou seja, 1.211 watts é a potência. Espera que eu acabei de ver que eu escrevi errado, né? Era 12.100. Então, aqui entra o nosso zero, né? 12.100. Então sobra 1.210. Bom, 1.210 watts. Ok. Só que a potência, para que eu use ali, e tem que estar em kWh no estado final, eu já tenho o tempo em hora. Então eu vou converter essa potência para kW. Para isso é só dividir por 1.000. Então isso vira 1,21 kW. Aí eu coloco esse número aqui. 1,21 kW vezes 0,25 de hora. Isso nos dá 1,21 vezes 0,25. Isso nos dá aproximadamente 0,30. Ou seja, isso aqui, no caso para um dia, já que eu usei o tempo de 15 minutos, que é referente ao dia, é 30 centavos, na verdade 30,20, ou melhor, 0,3025. Isso aqui é dinheiro, tá? Por dia. Só que no mês, ou seja, a energia... perdão pessoal, vamos lá. Acabei de me equivocando aqui. Melhor com calma. Por quê? O que eu me equivoquei? Esse valor aqui é energia por dia, kWh, não tem nada de dinheiro ainda, eu não multipliquei por 40 centavos ainda. Então o que eu tenho aqui é energia, kWh por dia. Se eu quero a energia no mês, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 30.
seja, tem que fazer 30 vezes 0,3025. Né? Isso vezes 30 nos dá 9,075 kWh. Isso no mês. Se agora eu quero dinheiro, o valor dinheiro é 0,40, que é o valor de cada kWh, né? 0,40, mas tá feio esse 4 aqui, hein? Vezes o 9,075, que nos dá o valor de 3, vamos lá, em dinheiro já, 3,63. Deixa eu destacar esse resultado. Portanto, a resposta que está mais próxima do valor real por nós determinado é a letra C, que traz 3,60. Epa, letra C. Vou marcar assim, tá ótimo já, né? Bom, a 2 fala que um certo resistor dissipa uma potência de 1 watt. Maravilha, então temos uma variável já com valor. 1 watt. Quando percorrido por uma corrente de 100 mA. Opa, beleza, então a corrente que passa nele nesse momento é 100 mA. E importante, mili é a mesma coisa que dizer que o 100 está sendo dividido por 1000, tá? Que na verdade não é 100 ampere, mas é 100 dividido por 1000 ampere. Da mesma forma que se fosse K, quiloampere, quer dizer que o 100 é multiplicar por 1000. Quando tem um mzinho, que é o mili, você vai dividir por 1000. Né? Então essa é a realidade. Então na verdade isso aqui é 100 dividido por 1000, que é 0,1. Então é 0,1 ampere. Bom, a pergunta é, né? Assinale a alternativa que expressa corretamente a tensão aplicada a esse resistor quando percorrido por uma corrente de 50 mA. Qual que é a tensão aplicada quando ele é percorrido por 50 mA? Caraca, essa questão é cabulosa, porque, veja bem, eu nem sei a resistência ainda do material, né? E eu quero saber a tensão aplicada quando for com outra corrente já. E aí nós temos que pensar, o que fez essa mudança do valor da corrente? Bom, foi uma mudança na tensão aplicada. Que tensão é essa? Não sei. Como é que eu vou saber? Eu preciso recorrer a alguma grandeza física aqui que não depende da tensão estar mudando ou da corrente estar mudando. A única independente, ou seja, grandeza independente, é a resistência. A resistência é independente, ou seja, não varia. E se eu determinar ela usando a primeira equação ali, pois eu sei que existe uma forma que relaciona potência, resistência e corrente, que é potência igual... Espera que deu uma travada. Potência igual resistência vezes corrente ao quadrado. Nesse caso, então, nós temos que a resistência vai ser a potência dividido pela corrente ao quadrado, que vai ser 1 dividido por 0,1 ao quadrado. Então, a resistência, na verdade, será 1 dividido por 0,01. Isso aqui nos dá o valor de 100. 100 ohms. Bom, 100 ohms é o valor da nossa resistência. Sendo assim, eu consigo agora calcular qual vai ser a tensão quando, tensão que aqui eu cometi um equívoco, né? Eu coloquei o V ao invés de U, deixa eu colocar o U aqui. Qual vai ser a tensão? Bom, a tensão vai ser aquela que, pela primeira lei de Ohm, está associada à resistência e à corrente que passa. Se a corrente que passa, eu já sei que foi dada, é 50 mA,
50 mA, vamos lá, vamos converter isso logo para ampere, né? Divide isso por 1000, 0,05 ampere. A resistência eu sei que é 100, 0,05 ampere é a corrente, então a tensão na verdade é 5 volt, que é o resultado de 100 vezes 0,05. Tá aí. Então o caminho foi, primeiro, irmos para o cálculo da corrente, perdão, da resistência. Depois de determinar a resistência, a gente volta para a primeira lei de Ohm e calculamos o resultado da tensão. Está aqui, resultado final. Resposta correta, portanto, letra B, 5 volt. Próxima questão. Uma lâmpada de 60 watts ligada a 220 a uma fonte de 110. Ah, tá. Aqui é o seguinte, ó. Quando ele escreve 60 watts 220, ele está dizendo a especificação da lâmpada no modo como ela deveria funcionar, segundo as recomendações do fabricante. Ou seja, se ela for ligada em 220 volts, ela vai dissipar 60 watts. Só que aqui ele está falando que ele não vai ligar no 220, vai ligar em 110. E aí a pergunta é, o que acontece com a potência dissipada? Bom, acontece o seguinte, vamos lá. Nós temos que, se a potência, ela depende da tensão aplicada. Depende como? Por exemplo, nós podemos olhar para aquela fórmula que é tensão ao quadrado sobre resistência. É uma das formas para calcular a potência. Olhando para essa fórmula, nós podemos notar que uma alteração no valor da tensão vai modificar a potência. Mas vai modificar como? Bom, vamos colocar uma suposição aqui. Vamos calcular, né? Se nós pegarmos e calcularmos a potência usando 220 volts, 220 ao quadrado, dividido pela resistência, vai nos dar um valor de... Ah, peraí, vamos fazer um outro caminho, porque aqui é um caso onde eu gosto de fazer uma análise algébrica, usando símbolos e algumas informações ali. Ó. Vai ser o seguinte, ó. Vou chamar de potência 1, aquela potência calculada usando a tensão 1, dividido pela resistência, que é a mesma em dois casos. Quem é a tensão 1? Tensão 1 é aquele valor de 220. Quem é a potência 1? É o valor dado ali de funcionamento inicial, 60 watts. Guarda essa fórmula aqui, então, que você vai entender para que eu vou usar ela. Eu vou chamar de potência 2 aquela que é dissipada quando eu uso a tensão 2, sendo que a resistência do material é a mesma, né? Mas aqui a tensão 2 é exatamente o valor de 110. Tensão 2 é 110 volts. Agora o negócio é o seguinte, ó, se ela é 110, concorda comigo que ela é metade da tensão 1? Porque a tensão era 220. E agora, essa informação aqui, eu vou jogar aqui dentro. Ao fazer isso, eu obtenho que a potência 2 é igual a não mais apenas o 2 ao quadrado, mas o 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado, dividido pela resistência. Bom, isso algebricamente me dá o seguinte. Primeiro, cada termo ali, o 1 e sobre 2 ao quadrado, vai nos dar o 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Só que tudo isso está dividido por R. Uma fração dividido pelo um número de baixo, que também é uma fração, já que tem um embaixo do R, eu resolvo fazendo o quê? Repito a primeira, o 1 ao quadrado, o 1 ao quadrado sobre 4, dividido pelo inverso segundo, 1 sobre R. Então, o que eu fico aqui é com o 1 quadrado sobre 4R. Mas eu quero que você perceba o seguinte. O 1 ao quadrado sobre R é exatamente
o valor P1. Logo, o que eu tenho aqui, na verdade, é o seguinte. Eu tenho P1 dividido por 4, porque o 4 está ali embaixo. Ou seja, eu consegui demonstrar que se a tensão 2 é metade da tensão 1, a potência 2 é 4 vezes menor que a potência 1. Isso é o que nós chamamos de uma demonstração, né? Matemática. Demonstração algébrica. Logo, a resposta certa é a que diz que a potência vai ser reduzida à quarta parte. Porque ela é a potência 1 dividida por 4. Ou seja, ela é uma quarta parte. Agora, sabendo disso, olha só para esse problema 4. Ele dá as especificações de novo aqui, ó, 220 volts, só que agora potência 4.400. E aí a questão é, se ligar em 110, qual vai ser a potência dissipada? Nós acabamos de deduzir algebricamente que quando nós reduzimos a tensão à metade, e é o que está acontecendo aqui, porque se 220 cai para 110 é a metade, o que nós teremos é que a potência 2 é a quarta parte, fica reduzida a quarta parte da potência 1. Ora, se a potência 1 é 4.400 nesse nosso caso, reduzi-la a quarta parte, dividir por 4, e nos dá 1.100 watts. Pronto. Letra B. Acabou. Tchau. Vambora. Fácil mais assim. Depois de ter feito, obviamente, a dedução, né? Da forma anterior. Bom, aqui diz o seguinte, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Um fio de cobre está sendo percorrido por uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de... corrente elétrica é, obviamente, o movimento ordenado de elétrons livres, pessoal. Prótons estão bem fixos lá no núcleo dos átomos, nêutrons também. E, portanto, essa que fala em prótons movimento de novo está errada. E falando em prótons de novo, está errado também. Bom, 6. Um telão alimentado por uma tensão de 110. Tá bom, então U é 110. Possuindo uma resistência elétrica de 50 ohms. Maravilha, então o R é 50 ohms. A corrente elétrica que atravessa será... esse aqui é um caso clássico de usar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Se eu passo o R dividindo, eu tenho que I é igual ao U dividido por R. Onde o U é 110 e o R é 50. Logo, I vai ser o valor de, simplifica aqui, 11 dividido por 5, 2,2. 2,2 ampere. Vamos fazer bonitinho isso aqui, né? Azul aqui. 2,2 ampere, que é a letra A. A 8 diz que um chuveiro é submetido no DDP de 220. Maravilha, então a tensão, DDP é a mesma coisa que tensão, tá? Então, 220. Percorrido por uma corrente de 10 ampere. Maravilha, corrente então 10 ampere. E a resistência do chuveiro será, maravilha, mais um caso para a lei de Ohm. Mas agora isolando o R, então a gente passa o quê? Passa a corrente dividindo a tensão. E assim a gente fica com o valor de 220 dividido pela corrente de 10. Simplifica, isso dá 22 ohm. Acabou. Ó, molezinha essa daqui. Molezinha, molezinha. Vamos marcar aqui. 22 ohm. Isso é a letra C. Próxima questão. Uma pilha mantém um DDP em um fio de cobre no qual é estabelecida uma corrente contínua constante. Beleza. Substituindo esse fio por outro também de cobre, de mesmo comprimento, mas de área 2 vezes maior. Peraí. Vamos desenhar esse trem então. Ele está falando que a gente tem um fio de cobre. Esse fio de cobre tem um certo comprimento. Vou fazer aqui. Beleza? Está aqui o fio de cobre. Peraí. Agora ele fala o seguinte. Então esse fio de cobre ele tem um comprimento. Vou colocar isso bem bonitinho aqui, ó. Comprimento. Eu vou chamar de L.
tem uma área A aqui. E o material é cobre. Beleza. Cobre. Agora, ele fala que vai substituir por um material, um fio também de cobre, só que com o mesmo comprimento. Bom, se é o mesmo comprimento, vamos copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui, vamos copiar isso aqui. Opa, peraí. Venha. Ctrl C, Ctrl V. Mesmo comprimento, ó, tá embaixo então. Fechou. Só que ele fala que a área é 2 vezes maior. Olha só. Área 2 vezes maior. Se a área é 2 vezes maior, eu vou ter o quê? Tem que arrastar esse pedaço aqui, ó. Vamos arrastar. Fazer essa área dobrar. Opa, tá difícil aqui. Então esse elemento, tchau. Esse elemento, tchau. Essa área, vamos aumentar ela de tamanho. Ela não me obedece, então tchau. Onde está meu lápis? Aqui. Então isso aqui. Agora essa área tem o dobro do tamanho. Então, área 2. Vou chamar ela para ficar bem didático. Área 2. Essa área 1. Bom, fala também que a DDP aplicada pela pilha não se altera. Então a gente tem uma tensão U aqui e uma tensão U também aqui. Se o material é cobre dos dois, a resistividade é a mesma em ambos. Agora a pergunta é, o que vai acontecer com a intensidade da corrente? Bom, para saber o que acontece com a intensidade da corrente, eu preciso saber como que determina a intensidade da corrente. Pela lei de Ohm, U igual a R vezes I, certo? E a corrente vai ser calculada se eu passar a resistência dividindo a tensão. Então, I igual a tensão dividida pela resistência. Está aqui. Agora, ele falou que a tensão não vai mudar. Mas como ele alterou a área do fio, a resistência vai mudar. Por que vai mudar? Porque eu já avisei vocês, a resistência pela segunda lei de Ohm é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. E nós temos aqui duas resistências. A primeira é do fio de cobre com comprimento L, só que área 1. A segunda resistência é aquela do fio que também é de cobre, com o mesmo comprimento, só que a área 2. E qual que é a diferença desse segundo? A área 2 é 2 vezes a área 1, é o dobro. Mas olha só, novamente aquele tipo de análise. Ó. Esse termo aqui ó, é exatamente igual esse termo aqui. Ou seja, na verdade o que eu escrevi aqui foi... O que eu vou obter aqui é que R2 é o próprio R1. Tá vendo ali? Ó? O termo é igualzinho. Ó. R1 isso aqui. Ó. R1 surgiu ali dentro. Escondidinho. Só que está dividido por 2. Então, a R2 é igual ao R1 dividido por 2. Tá, e o que isso me ajuda a analisar as correntes? Bom, pela nossa fórmula, nós temos que a corrente depende da tensão dividida pela resistência. Mas a corrente 1 é a tensão, que não muda, só que dividida pela resistência 1. Para o segundo cara, corrente 2 é a tensão dividida pela resistência 2. Problema, a resistência 2 ela é o valor da resistência 1 dividido por 2. O dividido por uma fração, eu multiplico pelo inverso da fração. Ao multiplicar pelo inverso da fração, eu obtenho que I2 é igual a 2 que multiplica U sobre R1. Mas, olha só, novamente, U sobre R1 é o próprio I. Então, meu caro, o que eu acabei de escrever aqui, na prática, é que
a corrente 2 é igual a 2 vezes a corrente 1. Tá aí, ó. Dedução algébrica concluída. Correção dos problemas terminada. Questão nos diz que a corrente 2 dobra. Então, letra D, duplica.